Olá, meus amigos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus para a nossa palestra de quarta-feira, para que possamos juntos agradecermos a Deus e a Jesus por tudo que temos, por tudo que somos, sintonizarmos com esses espíritos mais nobres que se interessam por nós e ajudarmos a nós mesmos, os mais necessitados e a todos aqueles que também passam por suas provas tão difíceis nesses momentos que estamos vivendo. Ampara, Jesus, os nossos pensamentos, ajuda para que possamos sempre estarmos no seu caminho, aprendendo contigo para chegar até o Pai. Que Deus nos abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos tentando perdoar aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então, nós vamos falar aqui do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, né? E nós estamos no capítulo 2, Companhias Espirituais. A uma simples vibração do nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós e não é raro, passam a nos dirigir, comandando os nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente, afinizados conosco, querendo e pensando como nós. Fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. Nós pensamos, nós atraímos. Os espíritos conseguem nos ver, conseguem ler os nossos pensamentos, né? Então, as nossas intenções não são veladas, são todas descobertas. E o que aí acontece? Se for espíritos que se interessam por nós, eles vão querer nos ajudar. Se for espíritos que não são muito simpáticos a nós, eles vão, e que pensam igual, né? Por isso que tem que ter sintonia, eles vão ficar por perto da gente e muitas vezes os nossos atos são até dirigidos por ele, porque eu penso uma coisa e aí eu posso desistir desse pensamento, querer mudar, né? Ai, não vou fazer isso. Mas se eu atraio as pessoas, eu tenho um pensamento recorrente, né? Eu vou atraindo espíritos que vão trazendo amigos, né? De amigos de certa forma, nós falando, né? Que não são realmente nossos amigos, que pensam igual, querem fazer a mesma coisa. Quando a gente vai ver, a gente está com uma multidão junto, encarnados e desencarnados. E aí a gente não consegue sair mais daquele pensamento, falar, eu não quero mais fazer isso. Aí vai ter muitos espíritos contra
querendo que a gente faça, e vai ser muito difícil da gente vencer essa tendência, né? Podemos sair a qualquer momento se a gente pedir ajuda a Deus e a Jesus, esses espíritos que se interessam por nós mais nobres, eles vão nos ajudar, mas fica tudo mais difícil, né? Nós não vamos entrar na questão do livre-arbítrio, conhecida pelos espíritos. Nós temos liberdade para fazer o que queremos, né? Sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações, que a decisão é sempre de responsabilidade individual. Mas o importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. Se somos fracos, se somos vacilantes, se temos tendências, é melhor nem pensar nas coisas que nós depois não vamos poder voltar atrás, como os vícios, como a violência, né? Quando a gente deseja mal para alguém, querendo que aconteça uma coisa, tá com raiva porque aquela pessoa te magoou, alguma coisa. Ao invés de pararmos e fazermos uma prece para nós restabelecermos nosso equilíbrio, a gente fica vibrando na mesma sintonia de raiva, de violência. O que acontece? Muitas vezes nos envolvemos em brigas, em intrigas, em situações, falamos coisas que vamos demorar séculos para que aquela pessoa nos perdoe. Nós vamos ter que reparar todos os nossos erros. Então, nós vamos entrar numa situação mais difícil, quando a gente podia ter simplificado tudo, né? Pedir a Deus a proteção, né? De que a gente não faça mal para ninguém, para não ter mais débitos a reparar, a resgatar, e ali se equilibrando, pensando em coisas boas, que aí vamos também ganhando as companhias espirituais daqueles espíritos mais nobres, que vão facilitando a nossa vida. Quando a gente quer um emprego muito, a gente vai pedindo a Deus que nos auxilie, que nos vire. Não vai aparecer Deus na nossa frente e falar, olha, aqui está seu emprego. Quem vai aparecer são pessoas que são intuídas por esses espíritos que se interessam por nós, vão trazer aquela notícia, olha, na minha empresa está precisando de pessoas, você não quer ir lá? Nós vamos comentar com alguém como está difícil o emprego e aquela pessoa te oferece uma oportunidade. Você passa adiante uma empresa e vê a placa que você passou várias vezes e nunca viu, né? Aquela pessoa comenta com você que a empresa abriu vaga. Então, assim, eles vão fazendo de tudo para que aquele emprego chegue até você, mas desde que haja um esforço. Quando eles estão vendo que você está procurando, é isso que você está querendo, sintoniza com espíritos bons, ajuda vem. É isso que acontece, né? E assim, como os médiuns, né, como os médiuns, todos somos sensíveis a essas aproximações. E ninguém há que esteja absolutamente livre de influenciações espirituais. Escolher a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade. Quem é que eu quero perto de mim como espírito, né? Depende do meu pensamento. Um espírito nobre, ele não se ocupa de coisas fúteis, de coisas erradas. Mas quando ele vê uma pessoa fazendo bem para o outro, querendo bem para si próprio, querendo o seu progresso, buscando o trabalho, que são leis de Deus. Tem a lei do amor, a lei do progresso, a lei da liberdade, né? Não ofendendo o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas, como o seu próximo, você tem que amar como se fosse a ti mesmo. Quando Deus nos encontra nessas situações, fazendo e cumprindo as leis dele, a ajuda vem, né? Então não há como não termos a ajuda de bons espíritos, né? Então ele fala que somos livres para optarmos a quais os pensamentos nós vamos carregar, né? E nós já tivemos vários erros nesse sentido, né? As nossas escolhas, o sofrimento que a gente tem passado é por conta de escolhas erradas. Fica tudo mais difícil, é mais sofrível mesmo resgatar, né? Voltar atrás, refazer um caminho. Por isso que temos o livre-arbítrio também, a liberdade de escolher. Né? Nós escolhemos. Por que nós temos essa liberdade que Deus nos deu, né?
para que nós sejamos responsáveis. Então, nós somos responsáveis pelos nossos erros e pelos nossos acertos, pela nossa vida, como ela anda, como ela está. Somos nós que estamos escolhendo esses caminhos. Né? Olha só, eis a opção que o Espiritismo nos faculta agora, a escolha consciente e amadurecida. Se sabemos que podemos errar e que vamos, através do erro, ter que reparar, levando às vezes encarnações, né, com aquela pessoa, para perdoar a gente pelo que a gente provocou a ela, né? Cada lágrima caída, cada sofrimento que nós trouxermos para uma pessoa, nós vamos ter que resgatar. Então, as nossas dívidas vão aumentando. Então, essa escolha é consciente. Se você sabe que você vai fazer, né, mal para você, ou mal para alguém, e que você sabe que essas companhias vão se juntando a você como se fosse uma legião, e aí fica difícil você voltar, né? Enquanto é você só pensando, você pode refazer o caminho, voltar mais fácil. Você pode a todo momento, porque Deus é tudo justiça, é tudo bondade, Ele sempre vai estar ali amparando, seja quem for, né? Todos nós vamos um dia chegar à perfeição, chegar até Deus. Estamos longe ainda, mas vamos, né? Mas que a gente faça melhores escolhas, sabendo disso, sabendo que o sofrimento só faz parte da nossa vida, porque nós fazemos escolhas erradas, a gente pode pensar mais, né? Por isso que ele fala a escolha consciente, amadurecida, né? Sabendo o que está fazendo e qual o reflexo que ela vai ter na sua vida. Eu trouxe aqui também da pergunta do Livro dos Espíritos, que ele fala da influência do organismo e do corpo, né? A influência que isso também traz para o corpo, porque nós somos 3 partes, o corpo, o perispírito, que une o corpo ao espírito, e o espírito, né? E o perispírito é que traz as sensações ao corpo, né? E tudo que o espírito é responsável, porque a mente é o pensamento, ele vai sofrendo consequências. Fica marcado no perispírito, que transporta para o físico, para o corpo, todas essas sensações que nós vamos juntando ao longo do tempo, né? E aí tem a pergunta 370, que ele fala: pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? E os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem o desenvolvimento dos órgãos. Então, o que nós estamos pensando enquanto espírito, nós vamos passando para o nosso corpo. Então, se são pensamentos bons, nós vamos ser mais saudáveis. Se a gente tem pensamentos ruins, de cólera, de mágoa, nós vamos afetando o nosso corpo de forma que vai algum dia explodir numa somatização de doenças. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado de espírito? Será que só porque eu estou num estado de espírito feliz, bem, né, ele vai... toda essa diversidade das aptidões? E os espíritos respondem para Kardec, a pergunta de Kardec, né? Unicamente não é toda exatidão do fato. As qualidades do espírito, que podem ser mais ou menos avançadas, são o princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos, o exercício dessas faculdades. O espírito se encarnado, que é nosso caso, né, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente do cérebro, no cérebro, e o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades se originassem nesses órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas
não são gênios, senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, do que seguiria que sem esses órgãos não poderiam ser gênios. Então não é o corpo que nos faz melhor, é sempre o espírito que aperfeiçoa o corpo vai ficando mais saudável, a mente, não ouviu falar mente sã, corpo sã, e os órgãos também, porque os órgãos estão ligados aos nossos centros de força, né? Que as pessoas falam de chakras. Então a gente vai agredindo o nosso coração, vai agredindo o nosso estômago, vai agredindo cada órgão, enfim, que tem uma função no corpo, inclusive o nosso cérebro. Se a gente usar a nossa inteligência para o mal, pode ser que em encarnações futuras nós vamos voltar aí até com problemas, né, intelectuais. E assim por diante, pessoas que se suicidam, tomam veneno, então vêm com problemas de garganta, enfim, tem várias situações, né? Várias situações. Se nós matamos, essas situações mais graves, com certeza vão trazer consequências ao corpo, né? E o nosso pensamento recorrente em ideias fixas, se não forem boas, vão marcando o nosso corpo e nós podemos ter uma série de doenças que a gente sabe que são resgates de outras encarnações, né? Ou até nesta vida mesmo nós vamos adquirir doenças, porque a mente que não é sã, o espírito que não é são, passa para o corpo a doença, né? E aí nós vamos ter que filtrar, escoando essa doença, né? Sofrendo essa imposição dessa doença para repensarmos a nossa vida e refazermos o nosso perispírito, o nosso corpo mais saudável de novo. Leva muito tempo. É melhor então usar dos pensamentos bons, né? Essa escolha consciente. E o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho, ele fala: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela já existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se e, lembrando seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltarem. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos a doutrina da pré-existência na alma, a vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo, ao qual ela aspira, e de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual para encarnar-se novamente e da sua volta a este mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina, né? A reencarnação sucessiva. Para quê? Para que a gente passe a ser melhor a cada tempo, né? A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeita a transformações. Em vez disso, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal, e sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria. Então, quando a gente usa dos nossos conhecimentos com sabedoria, escolhendo, fazendo essa escolha consciente, a escolha do bem, ele fala aqui, olha, do bem e do belo, né? Nós vamos estar num estado de alma que eles chamam de sabedoria. Vamos usar os nossos pensamentos, vamos ser sábios, né? Aproveitando o que é essencial para a nossa vida, o inútil, o supérfluo, o que é ruim, nós vamos deixando essas bagagens para trás.
Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, nesses pensamentos negativos, jamais possuiremos os objetos de nossos desejos, a verdade. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e 1000 tolices, de maneira que com ele é impossível sermos sábios por um instante. Mas nada se pode conhecer puramente enquanto a alma está unida ao corpo. Uma dessas coisas se impõe, ou que jamais se conheça a verdade, ou se conheça após a morte. Livres da loucura do corpo, então conversaremos. É de se esperar com homens igualmente livres e conhecermos por nós mesmos as essências das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. A morte não lhes parece temível, porque eles sabem que a vida continua e que é uma pausa, a morte é uma pausa da vida. E para aqueles que fizeram tudo correto, vão chegar lá e vão encontrar, a sua vida ali exposta de maneira a virem espíritos amigos nos dar parabéns por nossa encarnação. Ou ao contrário, vamos estar aí infelizes porque não fizemos metade do que prometemos para essa encarnação. Temos aí o princípio das faculdades da alma obscurecida pela mediação dos órgãos corporais, da expansão dessas faculdades após a morte, mas trata-se aqui de almas evoluídas, já depuradas. O mesmo não acontece com as almas impuras, que são aquelas que ainda têm a luta, A alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e novamente será arrastada para encarnações, para o mundo visível, e pelo horror do que já é invisível e imaterial. Ela erra, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais foram vistos às vezes fantasmas tenebrosos, como deve ser as almas que deixaram o corpo sem estarem inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite que os nossos olhos possam percebê-las. Quantas pessoas já não viu, que eles chamam de almas penadas, Porque as pessoas não conseguem retornar facilmente ao plano espiritual, não têm ajuda porque falharam muito. Então tem muitas coisas aqui ainda materiais, o que pesa para o retorno, Essas não são almas dos bons, mas as dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares, onde carregam as penas inerentes da sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam ao corpo. Então até que venha uma nova reencarnação, ajuda o recolhimento desses espíritos piedosos por nós, nos encaminham a nova encarnação para que a gente então possa retomar. Então, elas retomam, sem dúvida, os mesmos costumes que durante a vida anterior. Nós não fazemos morreu e vira anjo, Nós somos os mesmos, tanto no plano espiritual quanto no plano material. Mas cada tendência que nós somos eliminando, cada dificuldade que nós somos eliminando, melhora a nossa condição para retornar ao plano material e para o plano espiritual. Vamos tendo mais amigos. Então, o que nós queremos? Que companhias nós queremos? Se nós temos mais amigos do bem, eles vão nos ajudar e nós vamos regressar ao plano espiritual com essa ajuda, refletir sobre os nossos erros, reencarnar novamente com a autorização de Deus e de Jesus para as nossas lutas que ficaram para trás e tentar não errar de novo para não acumularmos mais débitos, e sim eliminarmos os nossos débitos, e assim nós vamos crescendo espiritualmente, chegando a lugares melhores, com mais amigos espirituais que torcem por nós e que
nos protegem porque nós estamos nos esforçando. A boa vontade é sempre querer fazer o certo, o verdadeiro, que ele fala aqui, encontrar com a nossa verdade face a face, né? Quem nós somos, o que nós fizemos, com muita integridade, com muita olhar para nós e o que nós fizemos e saber, eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que eu tinha conhecimento de fazer, né? Eu fiz o melhor que eu pude nessa encarnação. Deus não quer anjos da noite para o dia, mas Ele quer que a gente faça o melhor para que a gente siga com esses amigos espirituais que vão nos ensinando, são verdadeiros instrutores. E aí nós vamos pulando degrau a degrau para uma condição melhor. E a humanidade caminha assim. Nós vamos hoje parando por aqui, que esses conhecimentos possam bater forte nas nossas reflexões. Eu posso fazer o meu melhor, eu posso me esforçar e eu vou ter as companhias espirituais que vão me ajudar a concretizar os meus desejos, se for do bem, se for do puro, se for do belo, se for nos espelhando em Deus e Jesus. Todas as oportunidades vão nos acontecer. É assim que eles nos ajudam. Então, queiramos que nós usemos os nossos pensamentos com sabedoria, né? Aproveitando o máximo que nós temos nessa encarnação. Agradecendo a tudo e a todos, vamos então fazer a nossa prece final. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Uma boa semana a todos.